Olá pessoal, estamos de volta e vamos continuar falando da instrução processual. A gente viu até agora a ordem, né? Primeiro eu interrogo as partes, depois eu escuto as testemunhas, depois peritos e técnicos. A gente tem aqui a possibilidade do advogado declarar a autenticidade dos documentos. E aí aqui a gente vai falar agora do ônus da prova, tá? O ônus da prova, pessoal, é um dos pontos mais importantes de uma instrução. É muito importante que você, como advogado, saiba ônus de prova, tá? Porque como é que a gente vai saber qual é a testemunha que vai ser ouvida antes? Em regra, eu escuto primeiro as testemunhas de quem tem o ônus de provar determinado fato. Então, primeiro eu escuto as testemunhas de quem tem que provar o meu pedido. Essa é a ordem, em regra, das testemunhas. É óbvio que pelo poder que o juiz tem de cuidar, de tocar a instrução processual, por esse poder, o juiz pode inverter essa ordem, mas a regra é que eu escuto primeiro as testemunhas de quem tem o ônus de prova, beleza? Vem comigo para a tela, vamos olhar aí o artigo, vamos ler juntos aí, tá? O artigo 818 da CLT. Olha o que diz aí o 818 da CLT. O ônus da prova incumbe ao reclamante quanto ao fato constitutivo do seu direito, ok? Essa aqui, pessoal, é exatamente a regra que a gente já tem lá no CPC, tá? Então, é a mesma coisa do CPC. Ao autor, o fato constitutivo do seu direito. Ao reclamado quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do reclamante. Esse é aí o ônus de prova do reclamado, tá? Essa aqui, pessoal, essa é a regra, essa regra que tá aí nos dois incisos é o que a gente chama de ônus da prova op legis. O que é isso? É um ônus da prova que a própria lei determina. Então, eu começo o meu processo sabendo que se eu sou reclamante, eu tenho que provar os fatos constitutivos, sabendo que se eu sou reclamado, eu preciso provar os fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito do autor. Esse é o ônus da prova op legis, que vem da lei, que a gente começa o jogo sabendo, são as regras do jogo. Antes mesmo do novo CPC, já vinha despontando na doutrina e a gente já inclusive aplicava por força do CDC a carga dinâmica do ônus da prova, a possibilidade da inversão do ônus da prova, tá? Quem quiser dar uma olhadinha lá no 6º inciso 8º do CDC, que já é uma prévia do que o novo CPC trouxe pra gente. E o que seria essa carga dinâmica do ônus da prova? É você também poder mudar, é o juiz, no caso concreto, na análise daquela situação concreta, poder analisar e mudar essa carga do ônus da prova e mudar o ônus da prova a depender da dificuldade de prova que uma determinada parte tem. Então, se uma parte tem um ônus muito pesado, às vezes o autor, para ele provar o seu fato constitutivo, vamos supor aqui que a gente tem uma súmula, né, do TST, salvo engano é a 443, que vai falar que se você tem alguma doença estigmatizante, como vamos supor que o trabalhador é portador de HIV, e aí ele é dispensado, presume-se discriminatória essa dispensa, porque seria muito difícil, muito pesado a carga do ônus da prova para o empregado provar que foi por uma discriminação que ele foi dispensado. É difícil você provar a discriminação quando ela é silenciosa, quando o empregador não esboça nenhuma reação ou não exterioriza essa discriminação, só te dispensa sem nenhuma justificativa. Então, a própria súmula que vai falar que o ônus de prova para demonstrar essa discriminação, ela se volta contra o empregador, já é uma demonstração de que você pode inverter essa carga do ônus da prova a depender da capacidade probatória de cada uma das partes. Então, essa regra op legis do ônus da prova, que está no inciso 1º e 2º do 818, pode ser modificado pelo juiz. Vem aqui para a tela comigo, é o que a gente fala de ônus da prova op iuris, que é feito, que é determinado pelo juiz. Olha o que dizem os parágrafos do 818. Nos casos previstos em lei,
ou diante de peculiaridades da causa relacionados à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos deste artigo, ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juízo atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que haverá da parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. Parágrafo 2º. A decisão referida no parágrafo 1º deste artigo deverá ser proferida antes da abertura da instrução e, a requerimento da parte, implicará o adiamento da audiência e possibilitará provar os fatos por qualquer meio em direito admitido. A decisão referida no parágrafo 1º deste artigo não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil. Pessoal, o que ele está falando? Ele está falando o seguinte, nós temos duas espécies de ônus da prova, op legis, que as partes começam o jogo, começam o processo sabendo, então você já coloca as provas na petição inicial, o reclamado já coloca as provas na contestação. E a gente tem a possibilidade de, no caso concreto, o juiz inverter o ônus da prova. A gente não sabe, a gente não começa a ação sabendo se o juiz vai inverter ou não. Então, a gente tem que começar a fazer a nossa peça pensando no ônus da prova op legis. Se o juiz verifica que é o caso de inverter o ônus da prova, ele tem que comunicar a parte que ganhou um ônus, que antes ela não tinha, para que antes da instrução ela possa se preparar para provar aquele caso, né, referido ao ônus que o juiz inverteu. Por quê? Porque eu não posso dar um ônus para uma parte sem ela saber que ela tem um ônus, tá? O ônus da prova não é uma obrigação, não é um dever, mas se a parte não cumprir esse ônus, ela tem consequências. Se eu não provo, por exemplo, se o trabalhador não prova a jornada de trabalho, que em regra é ônus de prova do reclamante, se o trabalhador não prova essa jornada, que tinha hora extra, não tinha, enfim, se ele não prova a sua jornada, ele vai perder ali, em regra, os direitos relacionados à jornada, hora extra, intervalo. Então, se você não cumpre o seu ônus de prova, provavelmente o juiz pode te dar ali uma perda daquele pedido, você pode perder aquele pedido. Então, é por isso que a parte que ganhou um ônus, que antes ela não tinha, porque o juiz determinou que agora o ônus de provar determinado fato é de determinada parte, essa decisão tem que ser dada antes da instrução. Isso vai ser por meio de uma decisão interlocutória. Vamos anotar no nosso esqueminha? Olha só, vamos anotar aqui de outra cor, para ficar, tá, bem claro. Até a instrução, então vamos colocar aqui, antes da instrução, ok? Deverá haver decisão caso haja inversão do ônus da prova, tá? Então, até a instrução, você tem que ter essa decisão. Vamos anotar aqui o artigo para você ter um esqueminha bem completo, ok? 818. Vamos anotar aqui também o artigo 800 da CLT. Beleza? Então, antes da instrução, deverá haver essa decisão caso haja inversão do ônus da prova. Beleza? Voltando aqui para nossa instrução, eu trouxe também para vocês o 373, tá? Do CPC, porque ele foi o artigo meio base aí para a CLT fazer o artigo 818, para a gente ter aí na reforma trabalhista esse artigo 818, tá? Para vocês darem uma lida. E aí vamos começar a falar das testemunhas. Como é que vai funcionar as testemunhas aqui no processo do trabalho? Olha o que diz o 820. As partes e testemunhas serão inquiridas pelo juiz. Como eu falei para vocês, a parte faz o pedido, faz a pergunta para o juiz e o juiz faz a pergunta direto para a testemunha. O advogado não pergunta direto para a testemunha para evitar constrangimento
Evitar juridiquês, a gente tem que lembrar que na Justiça do Trabalho, em geral, as testemunhas são pessoas humildes, são pessoas que muitas vezes não têm conhecimento técnico do linguajar jurídico. Então, até para evitar uma pergunta muito tendenciosa, o juiz traduz e transforma essa pergunta e remete para a testemunha. Então, não é o advogado quem faz a pergunta direto para a testemunha, beleza? Então, vamos voltar aqui para o artigo 820. As partes e testemunhas serão inquiridas pelo juiz ou presidente, podendo ser reinquiridas por seu intermédio, a requerimento dos vogais, das partes, seus representantes ou advogados. Cada uma das partes não poderá indicar mais de 3 testemunhas, tá? Isso aqui é para o rito ordinário, porque lá no rito sumaríssimo a gente tem previsão específica, salvo quando se tratar de inquérito, caso em que esse número pode ser elevado a 6. E aí você pode colocar 2 no rito sumaríssimo. Isso está lá no parágrafo 2º do 852H da CLT, tá? Coloquei para vocês o 852H. Todas as provas serão produzidas na audiência de instrução e julgamento, ainda que não requeridas previamente. Lembrando que aqui no processo do trabalho, no sumaríssimo, mesmo que essa prova não seja requerida, você vai poder produzir essa prova, tá? E aí, sobre os documentos apresentados por uma das partes, manifestar-se-á imediatamente a parte contrária, sem interrupção da audiência, salvo absoluta impossibilidade a critério do juiz. Essa aqui é a famosa réplica, tá, pessoal? Essa aqui é a previsão da réplica. Parágrafo 2º. As testemunhas, até o máximo de 2, coloquei em vermelho para vocês, para cada parte, comparecerão à audiência de instrução e julgamento, independente de intimação, tá? Então, a gente tem aqui, só para a gente voltar, a gente tem 2 testemunhas no sumaríssimo, 3 para ordinário e sumário e 6 testemunhas no inquérito para apuração de falta grave. O número de testemunhas, pessoal, é por parte, não por pedido. Então, em regra, mesmo que eu tenha ali 20 pedidos, 15 pedidos, a parte tem 2, 3 ou 6 testemunhas. Vamos pegar aqui o rito ordinário. Então, se na minha reclamação trabalhista tem 15 pedidos, eu continuo tendo só 3 testemunhas, ok? E aí, quando eu penso em 3 testemunhas, isso não quer dizer que eu vou ter o direito necessariamente de ouvir as 3 testemunhas, porque o juiz tem o direito de indeferir testemunha, indeferir prova que ele entende desnecessária, ou porque já houve uma confissão, ou porque eu não tenho ônus de provar aquilo, quem tinha ônus não provou. Então, depende muito do caso concreto, o juiz pode indeferir testemunha, porque lá, conforme o 765 da CLT, ele tem um poder de gestão da instrução, um poder de tocar o processo como melhor lhe aprouver ali para o fim último do processo, que é a entrega do bem jurisdicional. Então, o juiz ele tem um certo poder de condução processual. Essas testemunhas, então, elas são por parte, não por pedido. E aqui, se eu tenho litisconsórcio, lembra que é litisconsórcio? Mais de uma parte em cada polo. Então, se eu tenho mais de um autor, a doutrina majoritária entende que se eu tenho 3 reclamantes, os 3 só vão ter 3 pedidos. Porque eles que optaram no polo ativo de estar em litisconsórcio ativo. Agora, no polo passivo, se eu tenho mais de um reclamado, aí cada reclamado teria, sim, o direito a ter 3 testemunhas, cada parte e não cada polo, porque eles não optaram por estar em litisconsórcio passivo, foi o reclamante que determinou isso na reclamação trabalhista. Então, para não ter um cerceamento de defesa, nesse caso, cada reclamado teria o direito de ouvir 3 testemunhas. Beleza? Volta aqui para a tela comigo, olha aí o que diz o 824 da CLT. O juiz ou presidente providenciará para que o depoimento de uma testemunha não seja ouvido pelas demais que tenham de depor no processo. Qual é a ideia aqui, pessoal? Isso aqui, você tem que ter a malícia ali na hora de fazer a audiência, de impedir que todas as testemunhas estejam na sala de audiência. Qual é a ideia? A ideia é que a testemunha que ainda não depôs não escute o depoimento de outras testemunhas, porque isso pode influenciar no depoimento dela. Então, primeiro eu escuto uma testemunha, essa que já falou, ela pode até ficar ali dentro. Agora, a outra que ainda vai falar, ela não pode ter ouvido o depoimento dessa primeira. Se isso acontecer, o juiz vai indeferir essa testemunha. Então, você como advogado tem que fazer essa administração também, porque você sabe quem são suas testemunhas, ok? Às vezes o juiz não sabe,
Porque no processo do trabalho, a gente não tem rol de testemunhas, a gente não arrola testemunha na petição inicial, a gente não arrola testemunha em momento nenhum, não tem rol de testemunhas no processo do trabalho. O que a gente tem a gente leva espontaneamente nossas testemunhas para a audiência. Vem comigo aqui para a tela para a gente ver isso. Olha o que diz aí o 825 da CLT. As testemunhas comparecerão à audiência independentemente de notificação ou intimação. O que é essa testemunha comparecer espontaneamente? A parte que quer ouvir aquela testemunha tem que convidar essa testemunha. Então, o CPC até fala, né, em carta, com a R, aqui no processo de trabalho ele não diz qual é a formalidade para esse convite, os juízes aceitam até mensagem por WhatsApp, deu aquele tiquezinho azul, entende que a pessoa recebeu o convite. Você precisa convidar essa testemunha, informando data, local e ali a respeito do processo. Fala, olha, eu estou propondo uma ação contra a empresa tal, solicito seu comparecimento e convido para prestar esclarecimentos. Você tem que ter isso por escrito como advogado, porque se você chegar lá na audiência de instrução e a testemunha não compareceu espontaneamente, você mostra para o juiz que houve o convite, então é bom que você tenha uma prova desse convite, tá? E o juiz verificando que houve o convite e que a testemunha não compareceu espontaneamente, o processo ele suspende ali a instrução e manda intimar a testemunha. Então, primeiro se tenta levar essa testemunha de forma espontânea, você precisa convidar para, caso ela não compareça, aí sim você terá direito da intimação da testemunha, tá? Olha o que diz o parágrafo único. As que não comparecerem serão intimadas, tá? Tanto de ofício ou a requerimento da parte, ficando sujeitas à condução coercitiva, além das penalidades do artigo 730, caso sem motivo justificado não atendam à intimação. Beleza? Então, a testemunha aqui, ela tem que ir primeiro espontaneamente, ok? Quando a testemunha ela vai depor, você pode contraditar. Como assim? A testemunha chega, você, em geral, você só tem contato, você só descobre quais são as suas testemunhas no processo do trabalho na audiência, porque a gente não tem rol de testemunha. Então, às vezes, você nem está muito preparado, você não conhece a testemunha, você como advogado não pesquisou a vida dessas testemunhas. Quando a testemunha ela senta, a parte indica, ela senta na cadeirinha aqui de frente para o escrivão e aí o juiz vai primeiro perguntar se ela tem interesse na causa, se ela é amigo íntimo, vai primeiro qualificar essa testemunha, então tem que qualificar nome, endereço, profissão, se ela foi empregada desde quando ela trabalha em determinada empresa. Depois de qualificada, o juiz começa a perguntar e para pegar o compromisso dessa testemunha. Antes de pegar o compromisso, o que é pegar o compromisso da testemunha? É aquela parte em que o juiz adverte a testemunha de que ela não pode mentir, ela não pode omitir, ela está aí para falar a verdade, sob pena de ser presa. Hoje, no processo do trabalho após reforma, pode inclusive pagar multa caso minta ou omita. Então, antes desse compromisso, você, como advogado da parte contrária, tem que contraditar, se for o caso, essa testemunha. Quando você contradita uma testemunha, você mostra para o juiz que ela é ou suspeita ou impedida. Logo, o depoimento dela não pode ter o peso de uma testemunha. Então, aí nesse caso, contraditando, o juiz poderá ouvi-la, se for o caso, como informante. O juiz, inclusive, decide ali no momento, tá? Se essa testemunha ela é suspeita ou impedida. Vem aqui para a tela comigo para a gente acompanhar aí o que diz o 829 da CLT. Ele fala assim: a testemunha que for parente até o 3º grau civil, amigo íntimo ou inimigo, é amigo íntimo, tá, pessoal? De qualquer das partes, não prestará compromisso e seu depoimento valerá como simples informação. Então, nesses casos, se ela for contraditada e o juiz aceitar a contradita, essa testemunha ela nem vai ser ouvida como testemunha, ela nem presta ela não presta compromisso, porque ela está ali como informante. O depoimento dela tem um peso muito menor. Aqui, a amizade íntima talvez seja o ponto mais delicado. O que a gente tem hoje de jurisprudência? A simples amizade em rede social, em regra, não gera, não garante que é uma amizade íntima. Em geral, a amizade íntima frequenta a casa de fulano,
sai com fulano fora do trabalho, se é um mero colega de trabalho, isso não é amizade íntima, capaz de gerar uma suspeição dessa testemunha, ok? Voltando aqui, ó, a gente aplica esse artigo 447 que eu trouxe aqui para vocês, a gente aplica o processo do trabalho, tá? Esse artigo trata também de mais hipóteses de suspeição, tá? Quem não pode, quem é incapaz para prestar depoimento. E aí a gente aplica aqui o 447 do CPC ao processo do trabalho, por isso eu vou ler ele com vocês. Olha o que diz o 447. Podem depor como testemunhas todas as pessoas, exceto as incapazes, as impedidas ou as suspeitas. Então, além das hipóteses que a gente já viu ali na CLT, a gente tem essas do CPC. São incapazes o interdito por enfermidade ou deficiência mental, o que, acometido por enfermidade ou retardamento mental ao tempo em que ocorreram os fatos, não podia discerni-los ou ao tempo em que deve depor, não está habilitado a transmitir as percepções, o que tiver menos de 16 anos, o cego e o surdo, quando a ciência do fato depender dos sentidos que lhes faltam. Então, esses aqui são os incapazes, tá? Em geral, eles não podem ser testemunhas. E aí o parágrafo 2º traz quem são os impedidos e o terceiro quem são os suspeitos. São impedidos o cônjuge, o companheiro, o ascendente, o descendente em qualquer grau e o colateral até o 3º grau de alguma das partes por consanguinidade, ou afinidade, salvo se o exigir o interesse público ou tratando-se de causa relativa ao estado da pessoa, não se puder obter de outro modo a prova que o juiz repute necessária ao julgamento do mérito, o que é parte na causa, o que intervém em nome de uma parte, como o tutor, o representante legal da pessoa jurídica, o juiz, o advogado e outros que assistam ou tenham assistido às partes. E aí quem são os suspeitos, ok? O inimigo da parte é o seu amigo íntimo e o que tiver interesse no litígio. Então, aqui nós temos, tá, essas três possibilidades de contradita. Sendo necessária, pode o juiz admitir o depoimento das testemunhas menores, impedidas ou suspeitas, se for absolutamente necessário. E os depoimentos referidos no parágrafo 4º serão prestados independentemente de compromisso e o juiz lhe atribuirá o valor que possam merecer, ou seja, eles não prestam nem quando forem testemunhas compromisso, beleza? Então a gente tem essa regra aqui. Uma súmula muito importante que vive caindo na OAB sobre testemunha é a súmula 357 do TST, que fala assim: testemunha, a ação contra a mesma reclamada, suspeição. Não torna suspeita a testemunha o simples fato de estar litigando ou de ter litigado contra o mesmo empregador. Então, mesmo que essa testemunha tenha um processo contra o empregador, ela poderá ser testemunha. O simples fato dela litigar contra aquele empresário, contra aquela empresa, aquele reclamado, não a torna suspeita, tá? Na jurisprudência e na doutrina, a gente encontra algumas situações em que quando essa testemunha tem ação em que há pedido de dano moral contra a empresa, aí sim haveria que se falar aí numa suspeição, mas não é pacífico, isso não vai ser cobrado de você. Então, o que você tem que levar para sua prova é: a testemunha não é suspeita pelo simples fato de ter uma ação contra o mesmo empregador. Beleza? A gente para por aqui e a gente já volta com mais instrução no processo do trabalho. Até já!